O sobrenome deste general chamava-se Evangelhos. E uma vez que ele combatia contra judeus, matando judeus e impondo exatamente o cristianismo pela força, os padres ficaram tão felizes com a atitude deste general que colocou o nome de Evangelhos a pregação da palavra do Novo Testamento ao mundo, como eles diziam, paganizado. Então eles iam buscar as pessoas e impor o Evangelho, que era o nome desse general, pela força. A terceira coisa que queremos deixar bem claro é o erro dos cristãos em dizer que o seu Novo Testamento foi escrito em grego. Exatamente isso é uma das maiores mentiras já programada pelo Concílio de Niceia e oficializada no ano 340, quando Constantino autoriza a queima das Bíblias, a destruição dos livros sagrados vindo do aramaico e do hebraico. É importante salientar diante de vocês, queridos telespectadores, já no início deste programa, o que eles alegam sobre que os manuscritos eram de fato gregos. Em primeiro lugar, em hipótese alguma, os manuscritos mais velhos são gregos. Mas queremos deixar diante de vocês que o papiro grego mais antigo é o papiro 52, que são fragmentos de alguns versos do livro de Yohanan, que a igreja romana colocou de João, o nome de João. E o estilo e a maneira desses fragmentos, eles suportam exatamente textos siríacos, aramaico, e exatamente não o grego. Nós queremos que vocês entendam agora que o segundo erro é dizer, eles dizem, os romanistas dizem, alegam que as citações gregas do Novo Testamento são da Septuaginta. Se vocês, por acaso, prezados e queridos telespectadores, pegar a Septuaginta, vocês vão descobrir que a Septuaginta foi uma farsa. Eles eram técnicos no passado de pegar documentos, falsificar documentos e mostrar ao mundo que estava com provas de que a Septuaginta foi no tempo de Alexandre o Grande. Atualmente descobrimos que toda a aliança Brit Hadashah, o Novo Testamento, como eles dizem, encontra-se em hebraico e aramaico. Falar que este texto veio da Septuaginta não significa de fato que veio da Septuaginta. E isto é um erro que o cristianismo tem sido atacado pelos judeus, e de fato os judeus estão com a verdade em atacá-los, em mostrar o seu terceiro erro. Você sabe qual é o terceiro erro dos cristãos, dos PhDs? Eles dizem, por exemplo, que concorda com que o Novo Testamento é oriundo exatamente do grego. Em resposta, nós temos a dizer que outros PhD, inclusive um deles, nós temos aqui da escola de Oxford, lá na Inglaterra, nós temos Geza Verme, e eles dizem, lá em livros, por exemplo, afirmam que o Novo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e em hipótese alguma no grego. Os cristãos vivem dizendo o seu quarto erro, dizendo que Lucas era grego, e isto implica que ele escreveu em idioma grego. Atualmente, no livro de Eusébios, na História Eclesiástica, exatamente no capítulo 3, parágrafo 4, nós temos que ali exposto que a linguagem nativa da Brit Hadashah, da aliança que renovou-se, renovada, era o siríaco, que é um dialeto oriundo do aramaico. O quinto erro dos cristãos, que eles até hoje vivem constantemente se degladiando,
apontando, mostrando ao mundo que é verdade, é dizer que Lucas e Atos foram escritos em grego chamado Teófilos. Que mentira! A resposta é: descobertas atuais mostram que Teófilos era um judeu que foi sacerdote no ano 37 ao ano 41, depois período da Era Moderna. No livro de Joséfos, exatamente no capítulo 18, parágrafo 5, nós ali vemos exposto ao mundo que um siríaco era este homem, Lucas. Ele era siríaco, convertido ao judaísmo, assim como Lucas o era. E todos os sacerdotes escreviam em que língua? Escreviam em aramaico e no hebraico, prezado telespectador. O erro sexto: os cristãos até hoje teimam em dizer o grego era a língua judaica naquele tempo. Que mentira, que coisa absurda! O historiador Flávio Joséfos, no primeiro século, ele testifica o fato que os judeus do primeiro século, eles falavam uma língua, e esta língua lá dentro de Jerusalém, fora de Jerusalém e nas cercanias, não era grego, e sim o hebraico e o aramaico. E ele testifica que o hebraico e não grego era a língua daquele lugar, naquele tempo. Provas. Você quer provas? E nós temos aqui uma prova histórica diante dos olhos daqueles que são céticos. Por exemplo, Joséfo nos dá um vislumbre da linguagem daquela época, do povo judeu do primeiro século, quando ele diz: precisamos ser grandes artistas para entender a respeito dos gregos e compreender os elementos da sua linguagem. Pois uma vez habituado a falar nossa própria língua, eu não pronunciaria o grego com exatidão, pois nossa nação não nos encoraja a aprender as muitas línguas das nações. Isso está no seu livro, exatamente diante da humanidade que não estuda, não pesquisa e engolem o que os homens dizem, o que os PhDs dizem, o que os padres e que os pastores repetem o que os padres dizem. Nós encontramos então as confirmações de Joséfos exatamente quando Barcoba, naquele período em que Akiva, estava lutando para a independência de Israel. Foi encontrada diversas moedas como provas arqueológicas, e as inscrições destas moedas, prezados telespectadores, não estavam em grego, mas sim em hebraico e aramaico. Outra prova, os rolos do Mar Morto e as cartas de Barcoba. Ali estava exatamente como um documento. Os rolos do Mar Morto, por exemplo, está tudo em hebraico, aramaico, não existe nada em grego. O dialeto desses documentos exatamente mostram que não era o hebraico somente, mas o aramaico exatamente suportava uma situação chamada de halahá, que era a autoridade doutrinal e a autoridade espiritual. Era exatamente o sétimo erro que vem aí, o que os cristãos alegam quando eles dizem: Paulo era helênico. Paulo poderia ser helênico. A palavra Paulo veio de Apolo, uma deidade pagã. Me prove ao contrário. Me prove ao contrário. Paulo exatamente era helênico, não o Talmidim. Shaul